Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Aqui estou para convidá-lo a participar da leitura orante deste domingo 6 de setembro. Convido-o a participar, convido-a com grande fraternidade. É o 23º domingo do tempo comum e a palavra do Evangelho a ser proclamada neste domingo é Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. São alguns poucos versículos, vamos a eles. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou o publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Minha gente, esses versículos fazem parte de todo um discurso, o capítulo 18 de Mateus, chamado discurso comunitário. Discurso orientado à vida comunitária, por quê? Porque a comunidade para quem Mateus se dirigia era profundamente conflitiva, profundamente dividida. Havia cristãos de origem judaica, vindos do judaísmo, imaginavam que aqueles outros que se faziam cristãos, mas que não vinham do judaísmo, deveriam se tornar também judeus. Outros cristãos não vinham do judaísmo e pretendiam um modo de vivência da fé em Jesus Cristo que ignorava muitos dos mandamentos de larga tradição na história, professada e vivida até por Jesus. Era uma espécie de polarização muito forte, algo parecido com o que se vê hoje. Pois bem, nesse texto, nesse quadro de diferenças, de divisões, de confrontos, a comunidade estava em crise e precisava de paz. E é um discurso dirigido por Jesus aos discípulos. Ele fala com eles, era a comunidade de discípulos que não estava bem. E aí vamos ao nosso texto. Naquele discurso de Jesus aos discípulos, eis que o evangelista cuidou bem desta cena, rebuscou-a, com interessantes modelos narrativos para reforçar, dar força ao que o Senhor está a ensinar. E aí, o que está a ensinar? Se teu irmão pecar, há outros
manuscritos, há outros códices que dizem: se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Toma a iniciativa. Quem pecou foi o irmão, mas o discípulo vai procurar o irmão que errou. Não espera o seu arrependimento, mesmo que tenha pecado contra ti, assim dizem outros códices muito importantes. Vai corrigi-lo a sós, não exponha o irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, é o grande objetivo. Ganhar o irmão, mediante a reconciliação. Se não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas. Na cultura do tempo, as testemunhas estavam para confirmar a verdade dos fatos, não para depois depor em alguma instância maior, como se tratasse de um processo judicial. Convoca outros irmãos da fraternidade a salvaguardar este grande valor, viver como irmãos que se perdoam. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja, e se nem a igreja der ouvido, trata-o como o gentio ou o publicano. Gentio ou publicano. Os publicanos sempre estavam nas listas dos pecadores mais vis da época e no topo da lista. Entretanto, tratar como publicano, poderíamos dizer alguém que era excluído. Publicano era excluído da comunidade dos judeus. Mas sempre que no Evangelho de Mateus aparece a figura do publicano, é alguém que Jesus quer, de quem Jesus quer se aproximar e quer conquistá-lo para o amor do Pai que o Senhor quer revelar. O publicano não é o escolhido e nem o excomungado. É alguém pelo qual ainda há esperança, porque o Senhor Deus quer conquistá-lo. E como faz? E aí outros passos. Em verdade, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Desligardes será desligado. Ligar é vincular uma pessoa ou algum nome, alguma pessoa, a uma lista de pessoas não livres, de pessoas excluídas, de pessoas condenadas. Tudo quanto desligardes, a pessoa está desligada, está livre de qualquer condenação. Mas o reino dos céus é aberto a todos. Então o grande papel do discípulo não é excluir alguém do reino. Publicano e pecador, a igreja tem a autoridade para excluir, mas é o publicano que Deus sempre deseja conquistar. Não se trata da condenação, mas até do caminho pedagógico para alcançar alguém de volta e conquistar alguém de volta para a comunhão eclesial, comunhão da igreja. E em verdade vos digo que se dois de vós estiverem de acordo sobre qualquer coisa e queiram pedir, orando, lhes será concedido. Pedir o quê? Parece um texto assim que serve para pedir tudo o que nos apraz ou parece-nos conveniente. Não, tudo o que pedirdes, esse texto está ligado ao que veio anteriormente, isto é, e solene, em verdade vos digo, até quando o irmão não aceita a reconciliação, ainda existe esperança para ele, porque 2 ou 3, suplicando,
podem conquistar em seu favor o perdão. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Até o irmão distante da comunhão com a igreja, para ele existem possibilidades, porque há uma igreja, uma comunidade que ora em favor de quem se distanciou, de quem se dividiu, se afastou, de quem se contrastou, que está mergulhado numa relação tensa, que se afastou, que amargurado ainda está dominado por algumas formas rancorosas. Seja como for, se está distante, se não consegue ou não quer retornar à oração dos que permanecem em favor daquele que se afastou, ainda tem uma força tão grande que jamais se distanciará de Deus, o afastado, justamente porque em seu favor há quem ore. Então, meu irmão, minha irmã, o que o evangelista pretende que o seu leitor compreenda, que a grande chance para quem não vive a fé é que aqueles que a vivem orem em favor de quem já não está vivendo como amigo do Senhor. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Então, meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da leitura orante, ou agora vamos fazer a leitura orante da palavra. O texto já foi apresentado há pouco, Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, é o 23º domingo do tempo comum e é para o domingo 6 de setembro. Como sempre, o primeiro passo é como um ritual, não podemos nos esquivar dele. É a composição do nosso lugar interior, era assim que chamava Inácio. Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Vamos nos manter silenciados, olhos fechados, posicionados de um modo a favorecer o recolhimento, a quietude. Vamos tentar levar nossos olhos, nossas atenções, nossas percepções para dentro de nós. E concentrar-nos. É o processo normal. A respiração é sempre um elemento decisivo aqui. Vamos respirar lentamente. Uma primeira vez lenta e profundamente. Primeiro inspirar, encher os pulmões de ar. É o oxigênio que sustenta a nossa vitalidade, esse nosso corpo. Vamos imaginar os pulmões a receber o sangue que por lá passa, que leva este ar. O coração o leva para todas as partes do corpo. As células sobrevivem. O ar sai, agora já sem oxigênio. O Criador nos fez capazes de maravilhas, acerca das quais nem nos damos conta, agora sim. O coração bate. Podemos sentir até o sangue desde o coração partir
bombear melhor, o sangue partir desde o coração, bombeado que foi, levar vida às células de todo o corpo. Quem nos fez assim? É uma maravilha, é um fascínio da vida, acerca dos quais jamais contemplaríamos suficientemente. Este sou eu. E respirando ainda, olhos fechados muito lentamente. Agora vou passar para o outro passo. Vamos juntos, eu e você, pedir que o Espírito Santo, que esteve lá com o evangelista Mateus a escrever, que esteve lá com aquelas comunidades que leram o Evangelho de Mateus por primeiro, para recordar o que Jesus fizera e o que dissera. Vamos imaginar aquelas pessoas cheias do Espírito de Deus e alegres da alegria da santidade de Deus, tentando retomar o caminho. O Espírito de Deus estava lá. Vamos pedir que venha a participar desta oração. Espírito Santo, Tu és Deus, Tu és o amor do Pai, de Deus Pai, de Deus Filho. Sustentaste os discípulos nos primeiros dias. Sustentaste a igreja todos os dias e todos os tempos. Estavas com todos os discípulos que foram fiéis a Jesus Cristo ao longo de toda a história. Vem continuar Tua obra agora em nós. Ajuda-nos a acolher a palavra, a acolher a pessoa do Senhor Jesus, a aderir a Ele e à sua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos imaginar agora a sequência das cenas, meu irmão, minha irmã. Mateus não informa, mas Marcos diz que este encontro de Jesus com os discípulos para esses temas e esses assuntos, este encontro aconteceu em Cafarnaum. Difícil dizer, talvez na casa de Pedro, numa casa. Os discípulos lá estão. O Senhor lhes falara acerca do reino dos céus, que é para se fazer pequeno, que é para evitar escândalos, que é para se ocupar com as ovelhas desgarradas. E neste conjunto, nestes quadros temáticos, eis que Pedro pergunta, ou melhor, nem Pedro pergunta, o Senhor é que continua a falar. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Se acolher, que vitória, ganhaste teu irmão. Talvez não consiga, outras pessoas podem ajudar. Ainda não deu certo, a igreja, e ainda pode não ter dado certo. Nem tudo é feito de sucessos no seguimento de Jesus. E caso não lhe der ouvido, dizia a igreja, e se não trata-o como o publicano e o publicano e o pagão. Talvez eu possa, lá em casa, naquela casa, lá de Cafarnaum, que eu estou a imaginar, eu posso ver o Senhor Jesus a olhar para eles e eles entreolharem-se. Chama, procura, fala, diz à igreja,
trata-o como o publicano ou o pecador. Aqueles discípulos sabem que a sociedade rejeita o publicano. E muitos dos judeus não aceitam o pagão. Eu falei pecador há pouco, mas não. Muitos lá na cidade de Cafarnaum não aceitam o pagão. Mas sempre que o Senhor falara de publicano, o contexto era de reconciliação. E o Senhor continua a falar e está a lhes dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei lá. Tudo o que ligarem será ligado, o que desligarem será desligado. Todo o bem que vocês fizerem a alguém será validado também desde junto de Deus. Toda a decisão que tomarem em favor da conversão de alguém será validado por Deus. E o Senhor continua a falar sobre qualquer assunto, se reunirem para orar, sobre qualquer pedido, mas está se referindo ao pedido, a súplica pelo irmão que não se reconciliou. Ele parece não ter se arrependido, mas a oração de 2 ou 3 é ainda a esperança para que Deus perdoe, ainda que não tenha ele retornado à comunhão eclesial. E agora estou eu lá. É o novo passo. Eu conheço aquela pessoa que me custa aceitar, que me ofendeu, que me fez derramar lágrimas, que não me compreendeu, que me prejudicou. E o Senhor está a olhar para mim. Já faz tempo que eu não falo mais com ele ou com ela. E eu estou lá na casa, lá em Cafarnaum, junto com os outros discípulos. Faz tempo que não converso com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher. O que vou pedir ao Senhor? O que vou falar a Ele? Talvez com muita honestidade me custe muito aproximar-me dele ou dela. O Senhor conhece a minha dor e sabe o quanto me feriu tudo o que houve. Mas Ele me olha. Ele está próximo de Jerusalém, lá vai perdoar por excelência. E eu estou a caminho, eu estou com Ele. E Ele está a me pedir: como vai aquele teu irmão que pecou contra ti? O que vou falar daquela pessoa para ele? E o que ele recomenda a mim acerca daquela pessoa que eu ainda não perdoei? Se eu não consigo perdoar, eu vou pedir: Senhor, é a minha oração. Posso pedir agora, na minha súplica, pedir que o Senhor venha em socorro da minha fraqueza e ajude-me a perdoar a quem eu ainda não o fiz. Sou discípulo de um Senhor misericordioso.